Deixa eu te contar uma verdade que ninguém conta. Quando você está no processo de mudança de hábito, de construir a vida dos seus sonhos. A verdade é que o dia mais difícil não é o primeiro, quando você vai começar as coisas, você está super motivado. O dia mais difícil é quando você não está afim de fazer. Você não quer entregar aquele compromisso que você firmou. Aí que você precisa ser resiliente e dar continuidade à jornada. E por mais que eu já tenha me pegado várias vezes pensando onde eu estava com a minha cabeça quando eu comecei esse processo, a verdade é que meu compromisso aqui nessa jornada é mostrar pra vocês a realidade. É mostrar pra vocês o que eu tô vivenciando. E isso inclui também mostrar os meus desafios. Mas se você não sabe do que eu tô falando, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou te contar. Eu sou a Mila Vieira e eu tive a brilhante ideia de estipular 101 dias para fazer mudanças na minha vida. São mudanças de estilo de vida, eu quero ter mais saúde, eu quero guardar dinheiro, eu quero ser mais organizada, ou seja, tem mudança para todos os gostos, tá? E tudo isso até a marca do dia 22 de outubro. Se você quer entender melhor por que eu resolvi tomar essa atitude, tem aqui o primeiro vídeo que eu vou deixar linkado para vocês. Se não tiver aqui, tá com certeza na descrição também. E agora que você já me conhece, a gente já tá mais íntimo, a gente pode ir pra sessão desabafo, né? Então, pega seu café, pega seu chá, sua água, senta aí e vamos conversar. Porque eu tenho certeza, se você já passou também por alguma situação de mudança, seja dieta, transformação de rotina, transformação de vida, mudança de emprego, enfim, qualquer mudança que você sentiu que precisava fazer, você provavelmente passou por essa fase de bloqueio, de sentir que não estava tão afim assim de seguir o processo. A verdade é que a maior parte do trabalho que a gente faz quando está no processo de mudança é um trabalho mental. Racionalmente, a gente sabe que a gente tem que fazer, mas saber disso não impede que emocionalmente você não queira se comprometer e realizar as coisas que você tem vontade. E não é porque você não tem força de vontade suficiente, ou porque você é masoquista, gosta de sofrer, ou porque os seus sonhos não são tão reais. A nossa mente é uma mãe superprotetora. Ela quer nos manter a salvo a qualquer custo. E o caminho que a gente vive, né, a rotina com qual a gente está acostumado, o padrão de ação que a gente está acostumado a fazer, é um caminho seguro para nossa mente. Porque, é claro, é muito mais lógico você estar nessa redoma conhecida do que você entrar num caminho novo com outros desafios, com novos perigos que a sua mente não sabe como reagir. Porque é isso, seu medo faz exatamente isso. Ele te protege, te deixando presa no mesmo lugar. Mas o pulo do gato, o truque de mestre, tá quando a gente entende que a gente só consegue mudar o que a gente conhece. Então, no vídeo passado eu já mostrei para vocês como é importante a gente ter clareza do percurso. Só que saber o caminho que você quer percorrer não te impede de se sentir bloqueada. É aí que você precisa olhar para dentro e entender o que está te bloqueando. A gente precisa olhar os nossos medos de frente, saber nomeá-los para a gente poder mudar. E aí você pode estar se perguntando, mas Mila, por que eu preciso identificar esse medo para mudar ele? Porque é sabendo a origem desse medo, trazendo racionalidade para ele, que você vai conseguir superar. Essa é a estratégia. E eu não vou só trazer essa conversa para você, para te fazer refletir, mas a gente vai mudar isso na prática. A gente vai enfrentar os nossos bichos papões juntas aqui. Então, toma aí um gole do seu drink, pega papel e caneta e vamos juntas desvendar os mistérios e vencer alguns obstáculos. É um processo rápido, tá, amiga? Fica tranquila. São 3 perguntinhas, você vai responder com honestidade e elas vão te ajudar a desbloquear essa trava que te impede de alcançar seus objetivos. E a primeira pergunta é: o que me impede de dar esse passo? Eu gosto de escrever a pergunta e embaixo eu venho respondendo, tá? E é para você escrever o motivo de verdade, sem florear e principalmente sem se julgar. Você vai escrever o que você está sentindo, a primeira coisa que vem na cabeça. Se você sentir de dar continuidade, não tem limite de quanto que você vai escrever, tá bom? Ó, eu vou contar para vocês o que eu escrevi para vocês não se sentirem sozinhas nesse processo. O que me impediu essa semana de gravar o vídeo é que, na verdade, eu senti que eu não fiz muita coisa, não tinha muitas novidades para contar, sabe? E semana passada eu já não tinha gravado, então eu achei, muito mais fácil, né, seria mais fácil se eu simplesmente ignorasse esse projeto, ignorasse que eu já postei 2 vídeos e simplesmente sair correndo, né. Porque assim, gente,
Essa semana eu basicamente só dei continuidade, fiz 2 cursos, né, dos 3, ainda não terminei eles, mas tô dando continuidade, fiz mais exame, mas assim, não consegui fazer as 3 vezes de atividade física, sinto que não tá um fluxo do jeito que eu gostaria, sabe. Então, por que que eu vou contar isso para o mundo, né? Essa é a vozinha que fica na minha cabeça: "Ah, mas não tem coisa suficiente". Então, isso me gera muita insegurança, né. E aí que a gente pega o gancho para a pergunta 2. Por quê? Porque é muito importante a gente entender como a gente se sente com a situação. Então você vai se perguntar: "Como eu me sinto quando eu penso em tomar essa atitude?". Eu coloquei que eu me sinto insegura, bate uma forte síndrome da impostora, e eu sinto que se eu gravar, as pessoas podem me julgar. Você escreve como você se sente com essa atitude que você vai tomar aí, tá? Porque agora a gente vai para a terceira pergunta, que é a pergunta mais importante, que vai fazer toda a diferença, tá? É o seguinte: o que de pior pode acontecer se eu tomar essa atitude? E aí, aqui, gente, vocês podem escrever a rodo, eu escrevi um monte de coisa, vou contar aqui pra vocês. E pra mim, nessa situação, o pior que pode acontecer é eu ser julgada, é eu ser ridicularizada. E, gente, descobrir o que pior pode acontecer e entender todos os sentimentos que estão relacionados a isso é ouro. E agora que você já entendeu todo esse caminho, né, de sentimento e o pior cenário que você está criando aí dentro da sua cabeça, que é o que está te travando, e aí o meu conselho é você olhar essa situação de fora. Pensa como se fosse uma amiga sua te contando isso, te contando que ela tinha tal situação, que ela se sentia de tal jeito e que ela imaginou que o pior cenário que poderia acontecer era X. Por que que você precisa se colocar de fora da situação? A gente costuma ser mais empático com o outro, ter mais acolhimento. E é isso que você precisa nesse momento. Cara, eu com certeza ia virar pra uma amiga minha que falasse isso, e ia falar: "Amiga, para de ser boba. Você tá gravando um vídeo na internet, quantas milhares de pessoas não fazem a mesma coisa?", sabe? É só um vídeo. Eu acho que você tá sendo muito crítica com você mesmo. Eu com certeza seria uma amiga assim, eu aposto que você também seria uma amiga muito acolhedora por aí. E quando a gente consegue se distanciar do nosso problema e do nosso entrelaçamento, da nossa relação com o que a gente está sentindo, a gente consegue aconselhar de uma maneira mais racional e empática. E essa técnica ela serve para qualquer tipo de desafio. Seja vida amorosa, carreira, exercício físico, qualquer desafio que você enfrente na sua vida. E é isso que eu quero que você leve do vídeo hoje, sabe? E que eu quero levar dessa jornada também dos 101 dias. É que é possível sim mudar. Não significa que vai ser 100% gostosinho. Não significa que vai ser um morango. Mas significa que é possível. E que quando a gente tem as estratégias certas, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, quando a gente entende o que nos trava e a gente consegue olhar com acolhimento, com clareza para isso, a gente consegue transpassar mais fácil esses problemas e não deixar que a gente caia nessas armadilhas mentais. Se você quer acompanhar mais dessa jornada, mais desses papos, me segue aqui no Substack que eu continuo postando lá. Também tô voltando pro TikTok que nem eu combinei com vocês, tá? E me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez diferença para você, se você já conhecia essa tática, né, essa estratégia de vencer os limites mentais. E eu quero saber também qual mudança que você está fazendo na sua vida. Vamos fazer essas mudanças juntas. Eu sigo aqui no processo até completar, até chegar no dia 22 de outubro, mostrando tudo para vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, beijos. Tchau!